São Paulo, março de 2008. O sol da tarde iluminava as janelas do apartamento, onde Melissa Silva, de 24 anos, arrumava suas últimas coisas. Seus cabelos castanhos caíam sobre os ombros enquanto dobrava, cuidadosamente, algumas roupas. Estava nervosa, mas determinada. Márcia Santos, vizinha do prédio, relembra. A Patrícia era uma menina muito educada. Sempre cumprimentava todo mundo no elevador. Trabalhava como vendedora numa loja de roupas no shopping. Era bonita, tinha um sorriso contagiante. Naqueles últimos dias antes de tudo acontecer, eu notei que ela parecia diferente. Mais animada, sabe? Como se estivesse planejando algo importante. Patrícia havia conhecido alguém pela internet. Nas conversas online, ele se apresentava como um homem bem-sucedido, proprietário de terras no interior. O romance virtual durava alguns meses, e finalmente chegara o momento do primeiro encontro presencial. Paulo Silva, pai de Melissa, em depoimento. Minha filha me falou que tinha conhecido um rapaz pela internet. Eu fiquei preocupado, né? Pai sempre fica. Mas ela disse que tinha conversado bastante com ele, que parecia ser uma pessoa séria. Ela estava empolgada, disse que ele tinha uma fazenda, que era bem de vida. Eu pedi para ela ter cuidado, mas ela era uma mulher adulta, né? Não podia proibir. A rotina de Melissa era simples e previsível. Acordava às 7 horas, tomava café da manhã ouvindo rádio. Saía para o trabalho no shopping às 8h30. Durante o almoço, sempre ligava para a mãe, Rosa Ferreira Silva. Rosa, mãe da vítima. Todo dia ela me ligava na hora do almoço. Era sagrado. Ela contava como tinha sido a manhã, se tinha vendido alguma coisa, falava dos colegas de trabalho. Era muito comunicativa, muito carinhosa. Nas últimas semanas, ela falava muito desse homem que tinha conhecido. Dizia que ele era diferente dos outros, que tratava ela com carinho, que mandava mensagens bonitas. O apartamento de Melissa ficava num prédio de classe média-baixa na zona leste de São Paulo. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Nas paredes, fotos da família e diplomas de cursos que havia feito. Sempre sonhara em ter seu próprio negócio, talvez uma loja de roupas. Amanda Gomes, melhor amiga de Patrícia. Alissa era minha amiga desde a escola. Ela sempre foi muito sonhadora, sabe? Queria construir uma família, ter filhos, ser feliz. Quando começou a falar desse cara da internet, eu fiquei feliz por ela, mas também com um pé atrás. A gente sempre ouvia histórias estranhas sobre esses encontros pela internet, mas ela parecia tão feliz. Durante as semanas que antecederam o encontro, Melissa mudou alguns hábitos. Passou a se arrumar mais, comprara roupas novas, fizera as unhas. Colegas de trabalho notaram a mudança. Carla Mendes, colega de trabalho. A Patrícia estava radiante naqueles dias. Falava pouco sobre ele, mas quando falava, os olhos dela brilhavam. Ela disse que ele tinha prometido mostrar a fazenda para ela, que talvez ela pudesse até trabalhar lá. Ela sonhava com uma vida diferente, longe da correria de São Paulo. A loja onde trabalhava ficava no piso térreo de um shopping da Zona Leste. Vendia roupas femininas para um público de classe média. Melissa Silva dedicada, pontual, querida pelos clientes. Seu salário não era alto, mas ela conseguia se manter e ainda ajudar os pais eventualmente. A Melissa era uma funcionária exemplar. Nunca faltou, nunca atrasou, sempre muito educada com os clientes. Tinha facilidade para vendas porque era genuína. Não forçava a barra. As clientes gostavam dela. Quando ela pediu os dias de folga para viajar, eu não pensei duas vezes em aprovar. Ela merecia. 25 de março de 2008, terça-feira. Melissa acordou mais cedo que o usual. Havia combinado de viajar na quinta-feira para encontrar o homem que conhecera pela internet. Ele havia se apresentado como proprietário de terras em Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Conversa telefônica gravada. Reconstrução baseada em depoimentos. Melissa. Oi, mãe. Já estava acordada? Rosa. Já, filha. Você está animada para amanhã, né? Melissa. Muito. Ele disse que vai me buscar na rodoviária de Paraguaçu. Que a fazenda é bonita? Tem muito verde. Rosa. Você tem certeza que é isso mesmo que quer? Melissa. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Ele parece ser uma pessoa boa. E eu preciso tentar ser feliz, né? Durante o dia. Melissa foi ao banco, sacou o dinheiro,
Passou numa farmácia para comprar alguns itens pessoais. Seus movimentos foram posteriormente rastreados, através de câmeras de segurança e comprovantes. Sabrina, atendente da farmácia. Lembro bem dela. Era uma menina simpática. Comprou escova de dente, shampoo, essas coisas básicas para viagem. Perguntou se a gente tinha protetor solar, disse que ia ficar no interior por uns dias. Parecia animada, contente. À tarde, Melissa ligou para Amanda, sua melhor amiga, para se despedir e confirmar alguns detalhes da viagem. Amanda relembra a conversa. Ela me ligou umas 3 horas da tarde. Disse que estava tudo acertado, que ia pegar o ônibus na quinta de manhã. Eu perguntei onde exatamente ela ia ficar, se tinha o endereço certinho. Ela disse que ele ia buscar ela na rodoviária, que ela não sabia o endereço exato da fazenda, mas que ele conhecia bem a região. Amanda continua. Eu fiquei preocupada com isso. Insisti para ela me dar pelo menos o telefone dele. O nome completo. Ela disse que o nome era Misael, que ele tinha explicado que a fazenda ficava meio isolada, que o sinal do celular não era muito bom lá. Prometi que me ligaria assim que chegasse. Naquela mesma tarde, Melissa passou na casa dos pais para se despedir. A família Silva morava numa casa simples no bairro de São Mateus, também na Zona Leste. Paulo Silva relembra. Quando ela chegou aqui em casa, eu vi que estava com duas bolsas, uma grande e uma pequena. A mãe dela fez um lanche para ela levar na viagem. Sentamos na sala e conversamos um pouco. Ela estava feliz, mas sei lá, eu estava com um aperto no peito. Rosa complementa. Eu senti alguma coisa estranha também. Não sei explicar. Talvez fosse só preocupação de mãe. Mas quando ela saiu, eu fiquei na janela olhando até ela sumir na esquina. Tive vontade de correr atrás dela e falar para não ir, mas achei que era bobagem minha. Durante a noite, Melissa arrumou definitivamente a mala. Colocou roupas para 3 dias, produtos de higiene, remédios, documentos e algum dinheiro. Também levou uma câmera fotográfica descartável que comprara para registrar a viagem. Márcia Santos, a vizinha. Eu a encontrei no corredor do prédio naquela noite. Ela estava voltando de algum lugar, tinha 2 sacolas na mão. Me disse: Oi, dona Márcia, amanhã eu viajo. Estava sorrindo, animada. Foi a última vez que a vi. O último adeus. 26 de março de 2008, quinta-feira, 6h30 da manhã. O despertador de Melissa tocou, mas ela já estava acordada há alguns minutos. Havia dormido mal, misturando ansiedade com expectativa. Levantou-se, tomou banho, vestiu uma blusa rosa e jeans. Calçou tênis confortáveis para a viagem. Antes de sair, ligou para a mãe. Rosa relembra. Ela me ligou bem cedinho. Disse: Mãe, estou saindo agora. O ônibus sai às 8 horas, mas quero chegar com antecedência. Eu perguntei se ela tinha certeza, se não queria que o pai fosse com ela até a rodoviária. Ela riu e disse: Mãe, eu já sou grandinha. Foram as últimas palavras que ouvi da minha filha. Melissa desceu até a portaria do prédio, com sua bagagem, uma mala de viagem média e uma bolsa pequena com documentos e dinheiro. O porteiro, seu João, notou que ela estava diferente. João Pereira, porteiro do prédio. Bom dia, dona Melissa. Viajando? Eu perguntei. Ela sorriu e disse que ia conhecer o interior, que ia ficar uns dias numa fazenda. Perguntei se precisava de táxi, mas ela disse que ia de ônibus mesmo. Ajudei ela a carregar a mala até a rua. Ela acenou da janela do ônibus quando passou aqui na frente. Às 8h15, no terminal rodoviário Tietê, São Paulo. Melissa embarcou no ônibus da empresa. Cometa com destino a Paraguaçu Paulista. A viagem duraria aproximadamente 6 horas. Comprou uma passagem só de ida. Funcionária do guichê da Cometa, nome preservado. Lembro dela porque perguntou várias vezes sobre o horário de chegada, se o ônibus parava em algum lugar pelo caminho. Parecia ansiosa, mas feliz. Comprou só ida. Disse que não sabia quando ia voltar porque dependia de como fossem as coisas lá. Durante a viagem, Melissa sentou-se na janela, do lado direito do ônibus. Levou uma revista e alguns salgadinhos. Conversou pouco com os outros passageiros, mas foi educada quando abordada. Dona Teresa, passageira que sentou ao lado, era uma menina muito educada. Me ofereceu água quando viu que eu estava com sede. Perguntei onde ela ia. Ela disse que ia encontrar alguém especial. Falou pouco. Ficou a maior parte do tempo olhando pela janela.
parecendo pensativa. No finalzinho da viagem, ela pegou um espelhinho da bolsa e se arrumou. Na rodoviária de Paraguaçu Paulista, o ônibus chegou com 15 minutos de atraso. Melissa desceu segurando suas bagagens e olhando em volta, procurando por alguém conhecido. Não havia muita movimentação na rodoviária da pequena cidade. Funcionário da rodoviária, vi quando ela desceu do ônibus. Ficou parada uns minutos na plataforma, olhando ao redor. Depois caminhou até a área de espera. Lembro porque ela perguntou onde ficava o telefone público. Disse que estava esperando alguém. Às 3 da tarde, Melissa foi até o telefone público e fez uma ligação. Pelo que testemunhas ouviram, ela parecia estar falando com alguém sobre sua chegada, confirmando a localização. Comerciante próximo ao telefone público. Ouvi ela falando no telefone. Dizia coisas como: acabei de chegar. Estou aqui na rodoviária. Não tem problema, posso esperar. Parecia estar falando com alguém que conhecia bem. O tom era carinhoso. Às 3h20, um carro parou em frente à rodoviária. Melissa caminhou até o veículo carregando suas bagagens. Foi vista entrando no carro, que partiu em direção à zona rural da cidade. Última testemunha a ver Melissa. Vi quando ela entrou no carro. Era um carro escuro, não lembro bem a marca. O motorista não desceu para ajudar ela com as bagagens. Ela mesma colocou no banco de trás. Eles saíram na direção da estrada que leva para as fazendas. Às 3h30 da tarde do dia, 26 de março de 2008, o carro escuro seguia pela estrada de terra que levava às propriedades rurais nos arredores de Paraguaçu Paulista. Patrícia estava no banco do passageiro, observando a paisagem rural, enquanto conversava com o motorista que se apresentara como Misael Bispo de Souza. Reconstrução baseada em investigação posterior. O homem que buscou Patrícia na rodoviária não era proprietário da fazenda, conforme havia se apresentado nas conversas online. Misael era um trabalhador rural desempregado, de 28 anos, com histórico de pequenos delitos e problemas com álcool. Investigador responsável pelo caso. Descobrimos que o acusado havia criado uma persona falsa na internet. Usou fotos que não eram suas. Inventou uma história sobre ser fazendeiro bem-sucedido. Era um golpe que ele já havia tentado aplicar em outras mulheres. Mas com Melissa, as coisas saíram do controle. Durante o percurso até a propriedade onde Misael trabalhava como caseiro, Patrícia começou a perceber que algo não estava certo. A fazenda próspera que ele havia descrito se mostrava uma propriedade abandonada, com pastos sujos e instalações precárias. A Melissa posterior revelou: encontramos evidências de que houve uma discussão dentro do veículo. Fragmentos de unha feminina no estofado, sinais de luta. Melissa deve ter percebido que havia sido enganada e tentou reagir. Às 4 da tarde, chegando à propriedade rural abandonada. Misael parou o carro próximo a uma casa velha de madeira. O local era isolado, sem vizinhos próximos. Melissa questionou se aquela era realmente sua fazenda. Reconstituição dos eventos, baseada em confissão posterior. Misael alegou que, inicialmente, tentou manter a farsa, dizendo que aquela era apenas uma das propriedades, que a casa principal ficava mais adiante. Melissa, desconfiada, pediu para usar o telefone para ligar para a família. Foi quando a situação se deteriorou. O delegado do caso, o acusado, confessou que Melissa descobriu que ele havia mentido sobre tudo. Ela ameaçou ir embora. Disse que ia contar para a polícia que ele estava aplicando golpes na internet. Foi quando ele perdeu o controle. Às 4h30 da tarde, a discussão se intensificou. Melissa tentou pegar suas bagagens e sair da propriedade a pé, mas estava a quilômetros de qualquer lugar. Misael a seguiu, tentando convencê-la a ficar. A conversa virou agressão física. Laudo da perícia. A vítima apresentava sinais de violência física. Hematomas nos braços indicavam que foi agarrada com força. Escoriações nas mãos sugeriam que tentou se defender. A causa da morte foi traumatismo craniano causado por objeto contundente. Detalhe macabro revelado durante as investigações. Misael confessou ter atingido Melissa com uma pedra após ela ameaçar denunciá-lo. Disse que não teve intenção de matá-la, que foi um acidente durante a briga. A jovem morreu no local. Psicólogo criminal que analisou o caso. Casos como este são mais comuns do que imaginamos.
Predadores usam a internet para atrair vítimas, criando personas falsas. Quando são descobertos, alguns reagem com violência extrema para evitar consequências legais. É um padrão comportamental típico de personalidades antissociais. 5 horas da tarde do dia, 26 de março de 2008. Diante do corpo, sem vida de Melissa, Misael entrou em pânico. Sabia que havia cruzado uma linha sem volta. Durante as próximas horas, tomaria decisões que tornariam seu crime ainda mais hediondo. Confissão de Misael durante o interrogatório. Eu não queria que isso acontecesse. Quando vi ela caída, sem se mexer, eu fiquei desesperado. Pensei na minha família, na minha vida. Não podia ser preso. Não podia deixar ela ser encontrada ali. Misael passou as próximas 2 horas na propriedade, elaborando um plano para ocultar o corpo. Conhecia bem a região, sabia onde havia covas e barrancos. Decidiu que enterraria Melissa em local ermo. Investigador-chefe do caso, o acusado demonstrou frieza após o crime. Não foi um ato impulsivo que aconteceu depois. Ele calculadamente planejou como se livrar do corpo, como destruir evidências. Isso caracteriza dolo eventual, consciência plena de seus atos. Às 7 da noite, já escurecendo, Misael envolveu o corpo de Melissa em uma lona velha que encontrou na propriedade. Colocou-a no porta-malas do carro, junto com as bagagens dela. Dirigiu por estradas rurais, procurando um local adequado. Morador da região rural, naquela noite, vi um carro passando várias vezes pelas estradas de terra aqui da região. Achei estranho porque não era um morador conhecido. O carro ia e voltava, como se a pessoa estivesse procurando alguma coisa. Às 9 da noite, Misael encontrou uma área de mata fechada, a cerca de 15 quilômetros da propriedade onde matou Melissa. Com uma pá que trouxe do carro, cavou uma cova rasa. Enterrou o corpo e as bagagens da vítima. Perícia do local. Posteriormente, a cova tinha aproximadamente 80 centímetros de profundidade, coberta com galhos e folhas para disfarçar. O acusado conhecia bem a região, escolheu um local de difícil acesso, longe de trilhas conhecidas pelos moradores locais. Durante todo o processo de ocultação do corpo, Misael manteve o celular de Melissa consigo. Sabia que a família logo começaria a procurá-la e precisava ganhar tempo. Delegado responsável. Foi uma ação premeditada para despistar as investigações. Ele sabia que mantendo o celular ativo poderia criar álibi falso, fazer parecer que ela estava viva em outro local. Às 11 da noite, de volta à propriedade, Misael limpou o carro, queimou as roupas que usava durante o crime e se desfez de outros objetos que poderiam ligar ele ao assassinato. Passou a noite planejando como agiria nos próximos dias. Confissão durante depoimento. Eu sabia que a família dela ia procurar, que a polícia ia investigar. Pensei em fugir, mas isso ia chamar mais atenção. Decidi fingir que não sabia de nada, que ela nunca tinha chegado a me encontrar. Quando o silêncio se torna desespero. 27 de março de 2008, sexta-feira, 7 da manhã. Rosa acordou e automaticamente olhou para o telefone. Melissa sempre ligava cedo quando estava viajando, para avisar que estava bem. O silêncio a deixou inquieta. Rosa relembra. Eu fiquei esperando a ligação dela até umas 9 horas. Pensei, talvez ela esteja dormindo. Talvez não tenha sinal. Mas conforme o tempo passava, eu ficava mais nervosa. Era muito dela me ligar. Desde pequena, ela fazia isso quando saía de casa. Quando deu 10 horas, Rosa ligou para Paulo, que estava trabalhando numa obra. Conversaram sobre a ausência de notícias. Decidiram aguardar até o final da tarde, antes de se preocupar de verdade. Paulo. Minha esposa me ligou no trabalho, disse que estava preocupada. Eu falei para ela ter paciência, que talvez a Melissa estivesse conhecendo os lugares, se divertindo. Mas no fundo, eu também estava com um aperto no peito. Ao meio-dia, Amanda, melhor amiga de Melissa, também começou a estranhar o silêncio. Havia prometido ligar assim que chegasse ao destino. Tentou contato várias vezes, mas o telefone só dava como fora da área de cobertura. Amanda. Eu liguei umas 10 vezes durante a manhã. O celular dela ia direto para a caixa postal ou dava como fora de área. Isso era estranho porque ela sempre atendia, mesmo quando estava ocupada. Comecei a ficar nervosa. Às 3 da tarde, Rosa não aguentou mais a ansiedade e ligou para Amanda.
As duas decidiram tentar descobrir mais informações sobre o tal Misael que Melissa havia conhecido na internet. Conversa entre Rosa e Amanda, reconstruída. Rosa. Amanda, você sabe como ela conheceu esse rapaz? Tem alguma informação sobre ele? Amanda. Dona Rosa, ela me falou que conheceu ele num site de relacionamento. Disse que ele tinha fazenda em Paraguaçu Paulista, mas eu nunca vi foto dele, nunca soube o sobrenome completo. Rosa, meu Deus, minha filha foi encontrar um desconhecido no meio do mato. Às 6 da noite, Paulo chegou do trabalho e encontrou Rosa desesperada. Decidiram ir até o distrito policial fazer um registro de ocorrência, mesmo sabendo que era muito cedo para considerá-la como desaparecida. Delegado de plantão na época, os pais chegaram aqui muito nervosos. Explicaram a situação, mas legalmente não podíamos considerar desaparecimento ainda. Eram poucas horas. Orientei eles a aguardarem mais um dia e tentarem contato com parentes, amigos. Durante a noite, a família Silva não conseguiu dormir. Rosa caminhou pela casa várias vezes, olhando o telefone, esperando que tocasse. Paulo ficou na sala, pensando em todas as possibilidades. Rosa. Foi a noite mais longa da minha vida. Eu ficava imaginando minha filha machucada em algum lugar, pedindo socorro. Ou pior, eu tentava não pensar no pior, mas os pensamentos vinham sozinhos. Enquanto isso, Misael dormia tranquilamente em sua casa, depois de ter passado o dia agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. O celular de Melissa estava enterrado junto com ela, silenciando para sempre. 28 de março de 2008, sábado, 8 da manhã, Rosa e Paulo voltaram à delegacia. Agora, com mais de 36 horas sem notícias de Melissa, puderam formalmente registrar o desaparecimento. Delegado Marcos, responsável pelo caso. Quando os pais voltaram no sábado, já era possível abrir um inquérito oficial. O caso me chamou a atenção desde o início. Uma jovem responsável, que sempre mantinha contato com a família, some depois de ir encontrar um desconhecido da internet. Todas as minhas experiências indicavam que algo grave havia acontecido. A primeira medida foi rastrear os últimos movimentos de Melissa. A polícia obteve as gravações das câmeras de segurança do terminal rodoviário Tietê e confirmou que ela havia embarcado no ônibus para Paraguaçu Paulista. Investigador responsável. As imagens mostravam claramente Melissa embarcando sozinha no ônibus das 8h15. Ela parecia tranquila, sem sinais de coação. Isso confirmava a versão da família sobre a viagem voluntária para encontrar alguém. Às 9 da manhã, a polícia de Paraguaçu Paulista foi acionada. Agentes foram até a rodoviária da cidade para verificar se Melissa havia realmente chegado ao destino. Sargento Paulo Henrique, da PM de Paraguaçu Paulista. Fomos até a rodoviária e conversamos com funcionários e comerciantes da região. Vários confirmaram ter visto uma jovem que batia com a descrição de Melissa. Ela havia chegado no ônibus da tarde de quinta-feira e foi vista entrando num carro escuro. Funcionário da rodoviária confirmou. Mostrei a foto dela para os policiais. Era ela sim, tenho certeza. Lembro que ficou esperando um tempão. Fez uma ligação no orelhão e depois entrou num carro que parou ali na frente. Às 10h30, o primeiro grande avanço da investigação. A polícia conseguiu acesso aos registros da ligação, feita por Patrícia do telefone público da rodoviária. O número chamado estava registrado em nome de Misael Bispo de Souza. Delegado Marcos. Quando descobrimos o número que ela ligou, tivemos nosso primeiro suspeito concreto. Misael Bispo de Souza, 28 anos, trabalhador rural, residente na região de Paraguaçu Paulista. Mandamos uma equipe até a casa dele imediatamente. Ao meio-dia, primeira abordagem a Misael. Os policiais foram até sua residência, uma casa simples, na periferia da cidade. Ele estava em casa. Aparentou nervosismo quando questionado sobre Melissa. Relatório policial da primeira abordagem. O suspeito demonstrou nervosismo excessivo ao ser questionado, alegou conhecer Melissa da internet. Confirmou que haviam marcado um encontro, mas disse que ela não havia comparecido. Afirmou ter esperado na rodoviária e voltado para casa quando ela não apareceu. Misael, durante o primeiro interrogatório. Eu conheci ela pela internet mesmo. Conversamos bastante. Marcamos de nos encontrar quinta-feira. Fui buscar ela na rodoviária, mas ela não veio.
Esperei até tarde e voltei para casa. A versão não condizia com o testemunho de funcionários da rodoviária que confirmaram ter visto Melissa entrando num carro. A polícia decidiu intensificar a investigação sobre Misael. Amanda foi chamada para depor. Os policiais me perguntaram tudo o que eu sabia sobre esse Misael. Eu disse que Melissa falava pouco sobre ele, que só sabia que ele dizia ter uma fazenda. Nunca vi foto, nunca soube detalhes. Agora eu percebo que ela sabia muito pouco sobre ele de verdade. 2 da tarde. A polícia obteve mandado de busca e apreensão para revistar a casa e propriedades ligadas a Misael. Também solicitaram quebra de sigilo telefônico para analisar as conversas entre ele e Melissa, perito em crimes digitais. Analisamos o computador de Melissa e encontramos conversas dela com o perfil usado por Misael. Ele havia criado uma identidade falsa, usando fotos que não eram suas, inventando uma história sobre ser fazendeiro próspero. Era um golpe bem elaborado. A verdade vem à tona. 29 de março de 2008, domingo, às 9 horas, segundo dia de interrogatórios. A pressão da investigação e as contradições em sua versão começaram a abalar Misael. O delegado decidiu confrontá-lo com as evidências coletadas. Delegado Marcos durante o interrogatório. Misael, sabemos que você mentiu. Temos testemunhas que viram Melissa entrando no seu carro na rodoviária. Temos registro da ligação que ela fez para o seu telefone. Para onde você levou ela? Misael, inicialmente mantendo a versão. Eu já disse, ela não apareceu. Deve ter algum engano das testemunhas. Talvez viram outra pessoa parecida entrando em outro carro. Delegado insistindo. As evidências digitais mostram que você criou um perfil falso na internet, usando fotos que não são suas, se passando por fazendeiro. Patrícia descobriu que você mentiu e você fez algo com ela. Onde ela está? Às 10h30. Após horas de interrogatório, confrontado com evidências irrefutáveis, Misael começou a demonstrar sinais de que ia ceder. Suas mãos tremiam, suava excessivamente. Psicólogo criminal presente no interrogatório. Era visível o estado de estresse do suspeito. Ele sabia que as evidências o incriminavam. Começou a balançar na cadeira, a evitar contato visual. Todos os sinais indicavam que estava prestes a confessar. Misael começando a ceder. Vocês não entendem? Eu não queria que acontecesse isso. Eu só. Eu só queria conhecer alguém, ter uma chance de ser feliz. Não foi minha intenção. Delegado Marcos Misael, você precisa nos dizer a verdade. Onde está Melissa? O que aconteceu com ela? Às 11 horas, a confissão completa. Com lágrimas nos olhos, Misael finalmente admitiu ter matado Melissa e ocultado o corpo. Confissão de Misael. Trechos. Ela descobriu que eu tinha mentido sobre a fazenda. Sobre o dinheiro, sobretudo. Ficou muito brava. Disse que ia me denunciar por estelionato. Começamos a brigar. Eu não queria machucá-la, mas ela ameaçou ir à polícia. Perdi o controle e acabei atingindo ela com uma pedra. Misael continuou. Quando vi que ela estava morta, entrei em pânico. Pensei na minha família, no que ia acontecer comigo. Enterrei o corpo numa mata, longe de tudo. Pensei que ninguém ia encontrar. Ao meio-dia, Misael foi conduzido até o local onde havia enterrado. Melissa. A área ficava numa região de mata fechada, a 15 quilômetros da propriedade rural onde ela foi morta. Perito do IML que acompanhou a escavação. O corpo estava numa cova rasa, coberta com galhos e folhas. O estado de decomposição era condizente com o tempo decorrido. Melissa estava com as mesmas roupas que usou na viagem, blusa rosa e jeans. Foi um momento muito difícil. Saber que uma jovem cheia de vida, que só queria encontrar o amor, havia terminado assim. Misael mostrou onde estava sem resistência. Parecia aliviado por finalmente contar a verdade. À 1h30 da tarde, o corpo de Melissa foi removido e encaminhado ao IML para perícia. As bagagens dela também foram encontradas enterradas no mesmo local. Legista responsável. A vítima apresentava traumatismo craniano causado por objeto contundente, compatível com a confissão do agressor. Havia também sinais de luta corporal, escoriações defensivas nas mãos e braços. Quando a esperança se transforma em luto, 29 de março de 2008, às 3 da tarde, o delegado Marcos chegou à casa da família. Silva,
com a notícia que nenhum pai e mãe querem ouvir. Rosa estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha. Paulo abriu a porta e viu os policiais. Paulo relembra o momento. Quando vi os policiais na porta, meu coração parou. Eu sabia que não eram boas notícias. O delegado pediu para entrar, para a gente sentar. Minha esposa veio da cozinha. Quando ela viu a cara dos homens, começou a chorar antes mesmo de eles falarem alguma coisa. Delegado Marcos. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira. Tive que olhar nos olhos daqueles pais e dizer que a filha deles havia sido assassinada. Rosa desmaiou quando contei. Paulo ficou em silêncio por vários minutos, como se não conseguisse processar a informação. Rosa, quando ouvi que minha filha estava morta, senti como se uma parte de mim tivesse morrido também. Toda mãe sabe que pode perder um filho, mas nunca está preparada. E saber que ela morreu nas mãos de um monstro, longe da família, sozinha, é uma dor que não passa nunca. Amanda foi comunicada por telefone. Estava no trabalho quando recebeu a ligação de Paulo. Amanda. Eu estava atendendo um cliente quando o pai da Lisa me ligou chorando. Ele só conseguiu dizer: Amanda, encontraram a Melissa. Ela está morta. Eu larguei tudo e fui correndo para a casa deles. Quando cheguei, a dona Rosa estava medicada, em estado de choque. Às 4 da tarde. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança e entre colegas de trabalho. O caso ganhou repercussão na imprensa local devido às circunstâncias do crime. Carla Mendes, colega de trabalho. Quando soubemos o que tinha acontecido com a Melissa, foi um choque para todos nós. Ela era tão animada, tão cheia de vida. Saber que morreu nas mãos de um criminoso que mentiu para ela na internet nos deixou revoltadas e com medo também. Vizinha Márcia Santos. O prédio inteiro ficou abalado. A Melissa era querida por todos. As mulheres aqui ficaram com medo desses sites de relacionamento. A gente percebeu como é perigoso confiar em desconhecidos da internet. Às 6 da noite, o corpo de Melissa chegou ao IML de São Paulo. A família teve que enfrentar o processo burocrático e doloroso de liberação do corpo para o sepultamento. Paulo Silva. Ter que ir ao IML, identificar o corpo da minha filha, foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ver ela daquele jeito, saber o que ela passou nos últimos momentos, é uma imagem que nunca sai da minha cabeça. Às 7 da noite, a prisão de Misael foi formalizada. Ele foi encaminhado ao presídio da região, onde aguardaria julgamento por homicídio, doloso e ocultação de cadáver. Advogado de defesa de Misael. Meu cliente confessou o crime. Demonstrou arrependimento. Vamos alegar que foi um homicídio passional, que não houve premeditação. Ele estava apaixonado por Melissa e perdeu o controle quando ela ameaçou denunciá-lo. Promotor do caso. Não se trata de crime passional. Misael criou uma identidade falsa para atrair a vítima, planejou o encontro, matou Melissa quando foi descoberto e friamente ocultou o corpo. É um homicídio doloso com qualificadoras. Justiça para Melissa. 15 de outubro de 2009. Tribunal do Júri de Paraguaçu Paulista. Mais de um ano após o crime, Misael Bispo de Souza finalmente enfrentaria o julgamento. A família Silva estava presente, buscando justiça para Melissa. Rosa no dia do julgamento. Eu não consegui dormir na noite anterior. Saber que ia ver aquele homem novamente, que matou minha filha. Mas eu precisava estar lá. Precisava ver ele sendo condenado. Precisava que ele pagasse pelo que fez. O caso havia ganhado repercussão nacional. Tornou-se um marco na discussão sobre crimes relacionados a relacionamentos virtuais e a vulnerabilidade de pessoas que buscam amor na internet. Promotora de justiça? Doutora Marina Santos. Este caso representa um alerta para toda a sociedade. Misael não foi um crime passional, foi um homicídio premeditado. Ele elaborou um plano, detalhado para enganar Melissa, usando uma identidade falsa para atraí-la. Quando foi descoberto, não hesitou em matá-la para evitar consequências. Durante o julgamento, detalhes chocantes do crime foram revelados. Misael havia tentado aplicar o mesmo golpe em outras mulheres, sempre se passando por fazendeiro próspero. Investigador apresentando evidências. Encontramos perfis falsos criados pelo réu em diferentes sites de relacionamento. Ele conversava simultaneamente com várias mulheres, sempre usando a mesma história.
Melissa foi a primeira que aceitou viajar para encontrá-lo pessoalmente. Depoimento de uma das vítimas anteriores. Ele também tentou me enganar. Conversamos por meses. Ele mandava fotos de fazendas que dizia serem suas. Falava sobre dinheiro, sobre querer constituir família. Quando desconfiei e parei de responder às mensagens, ele ficou agressivo. Paulo e Rosa prestaram depoimentos emocionantes sobre o impacto da perda de Melissa em suas vidas. Paulo Silva, no banco das testemunhas. Minha filha era uma menina boa, trabalhadora, que só queria ser feliz. Esse homem tirou dela a chance de constituir uma família, de realizar seus sonhos. Tirou de nós a alegria de ser pais, de ter netos. Nossa vida nunca mais foi a mesma. Rosa. Eu acordo todo dia pensando na Melissa, nas dores que ela deve ter sentido, no medo que deve ter passado nos últimos momentos. Esse homem não merece perdão. Ele planejou tudo, enganou minha filha e a matou friamente. Amanda também prestou depoimento, relatando as últimas conversas com a amiga. Amanda Silva. Alissa estava tão feliz, tão esperançosa. Se eu soubesse que ela estava correndo perigo, teria feito alguma coisa. Esse caso precisa servir de exemplo. As pessoas precisam ser mais cuidadosas com relacionamentos na internet. Defesa de Misael. Seu advogado tentou caracterizar o crime como passional, alegando que Misael estava apaixonado por Melissa. Perdeu o controle quando ela o rejeitou. Dr. Roberto Silva, defensor. Meu cliente reconhece seu erro. Sente remorso pelo que fez. Não houve premeditação para o homicídio. Foi uma discussão que escalou além do controle. Pedimos que seja considerado homicídio simples, com pena reduzida. Contra a argumentação do Ministério Público. A frieza demonstrada pelo réu após o crime desmente qualquer alegação de crime passional. Ele ocultou o corpo, tentou criar álibi falso, mentiu para as autoridades. Suas ações demonstram plena consciência e controle de seus atos. O veredicto. Após 6 horas de julgamento, o júri condenou Misael Bispo de Souza por homicídio doloso qualificado e ocultação de cadáver. A pena: 18 anos de reclusão em regime fechado. Juiz-presidente do júri. O réu foi condenado por homicídio doloso qualificado por motivo torpe e ocultação de cadáver. A qualificadora se deve ao fato de ter atraído a vítima através de mentiras, criando uma situação de vulnerabilidade. A pena é de 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Rosa, após a condenação. Nenhuma condenação vai trazer minha filha de volta. Mas pelo menos esse monstro não vai poder fazer mal a nenhuma outra família. Espero que outras mulheres aprendam com o que aconteceu com a Melissa. O impacto do caso, o assassinato de Melissa, se tornou um marco na discussão sobre segurança em relacionamentos virtuais. Levou à criação de campanhas educativas sobre os riscos de encontros com desconhecidos da internet, especialista em segurança digital. O caso de Melissa serviu como alerta para os perigos dos relacionamentos virtuais. Não que eles sejam inerentemente perigosos, mas é fundamental verificar a identidade das pessoas, informar familiares sobre encontros e sempre se encontrar em locais públicos. Delegado Marcos, reflexão final. Este caso me marcou profundamente. Uma jovem cheia de vida, que buscava apenas amor e felicidade, teve sua vida ceifada por um predador que se aproveitou de sua boa-fé. É um lembrete de que vivemos numa sociedade onde nem sempre as pessoas são quem dizem ser. Legado. O caso inspirou mudanças nas políticas de segurança, de sites de relacionamento e campanhas educativas sobre relacionamentos virtuais seguros. A família Silva passou a participar de palestras alertando sobre os riscos que Melissa enfrentou. Paulo Silva, anos depois. Se contar a história da Melissa pode salvar uma vida. Uma família de passar pelo que a gente passou. Então sua morte não terá sido em vão. É difícil falar sobre isso, mas é necessário. As pessoas precisam saber dos perigos que existem. Rosa, consideração final. Minha filha era uma sonhadora. Acreditava nas pessoas, acreditava no amor. Infelizmente, encontrou alguém que se aproveitou disso. Hoje eu sei que ela estaria orgulhosa de ver que sua história está ajudando outras pessoas a se protegerem